Bom, vamos começar, né? Porque eu vou tentar dizer para vocês aqui que é preciso ver a Matrix. Ela existe. Talvez não exista como aquela que apareceu no filme dos irmãos Wachowski, mas ela existe como aquilo que está interligando todos nós que estamos aqui agora, que está interligando todos os coletivos humanos. Aquilo é o que nós chamamos propriamente de social, que não é a soma dos indivíduos. Quando você fala social, a gente pensa, bom, já sei, um bocado de gente. Não, é o que está entre as pessoas. Talvez seja algo assim, uma imagem, não é, de uma rede na internet. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Explorações imaginativas no que nós podemos chamar de espaço-tempo dos fluxos, que eu venho fazendo junto com várias outras pessoas nos últimos 10 anos, mais ou menos. Como é que tudo começou? Eu estava trabalhando com desenvolvimento local. Trabalhei muitos anos, quase 2 décadas com desenvolvimento local. E eu estava interessado em saber por que determinadas comunidades são vivas, florescentes, as pessoas empreendem, exercem um certo protagonismo coletivo. Em outras, não. As pessoas humanas que estão lá são as mesmas. Às vezes os recursos, o ambiente natural é o mesmo. Mas por que essa diferença? Eu comecei a investigar isso a partir de um problema muito prático, não é? Que era como induzir o desenvolvimento humano, social, sustentável em localidades. Mas aí eu vi que só através da observação da prática não era possível chegar a conclusões satisfatórias. Eu comecei então a investigar também o que outras pessoas tinham dito sobre isso. E aqui vocês estão vendo várias pessoas interessantes que foram os gigantes nos ombros dos quais eu andei um pouco. A começar do Tocqueville, que quando fez aquela viagem fantástica na América, ficou absolutamente impressionado com o espírito de associação, com a capacidade de auto-organização de resolver problemas, não é? O Dewey, que viu que a democracia, no fundo, era a vida comunitária, não é? A Hannah Arendt, que percebeu que a liberdade depende apenas da maneira como nós nos organizamos. E, sobretudo, essa velhinha que vocês estão vendo aí, faleceu em abril de 2006, infelizmente, Jane Jacobs, que percebeu o valor das calçadas, que percebeu o valor do happy hour, que percebeu que as pessoas têm que interagir com as pessoas no espaço público para gerar a energia suficiente capaz de promover o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento da localidade onde elas estão. E nessa investigação eu descobri que existe um troço chamado capital social, que a gente não compra na venda, que não pode ser cortado, que não pode ser depositado, mas que é, no fundo, o resultado desses laços invisíveis, dessas conexões ocultas que estão nos ligando às outras pessoas com as quais nós convivemos. E a coisa mais importante que eu descobri aí, na verdade eu não descobri, porque a Jane Jacobs, em 1961, já tinha descoberto isso, que o que nós chamamos de capital social, esse fator sistêmico do desenvolvimento, que os economistas ainda não levam em conta, eles levam em conta até, já aprenderam que existe um capital humano, mas capital social eles ainda não sabem exatamente o que é, nada mais é do que a própria rede social. E aí eu disse, bom, temos que investigar as redes sociais. Se elas são o capital social, se elas é que vão explicar como uma comunidade vai se comportar, se elas são a impressão digital de uma determinada localidade, a carteira de identidade de um povo, coletivamente falando, então eu tenho que entender o que são as redes sociais. E aí eu fui lá no Paul Baran. Esse é o único slide que eu vou perder um pouquinho de tempo ou ganhar aqui com vocês, porque ele é vital. O Paul Baran trabalhava na Rand Corporation em Santa Mônica,
naquela época em que todo mundo está apavorado com a Guerra Fria, vai haver uma catástrofe nuclear, a Terceira Guerra Mundial. Então, era uma questão muito presente, início dos anos 60, não é? A crise dos mísseis em Cuba, em suma. Então, perguntaram ao Paul Baran o seguinte, está saindo um som, perguntaram o seguinte, estou aqui, gente, pode fotografar. Perguntaram o seguinte ao Paul Baran: como nossas estações de comunicação, radiotransmissão, deveriam estar organizadas para sobreviver a uma catástrofe nuclear? Qual é a maneira mais segura? Qual é a maneira mais sustentável? E o Paul Baran disse o seguinte: existem só 3 maneiras. A primeira é a centralizada, a segunda é a descentralizada e a terceira é a distribuída. Olhem que coisa importante. Esse é o slide mais importante, é o desenho mais importante, pelo menos para mim foi, para muitos outros, para quem quer entender o que é rede, porque a gente chama tudo de rede hoje, né? Até o sujeito diz assim: eu entendo o que é rede, eu tenho uma rede de supermercados. O outro fala: é a Rede Globo. Então a palavra rede está sendo aplicada em sentidos que não tem a ver exatamente com esse sentido que eu estou aqui conversando agora com vocês. Qual é o padrão centralizado? O padrão centralizado é esse, ó. Todos os nodos, que são essas bolinhas, estão ligados por essas arestas ou essas conexões ou caminhos a um centro centralizado. Se você detona o centro, você desconecta todos os nodos. Esse é o padrão centralizado. É o pior, evidente, do ponto de vista da pergunta que fizeram ao Paul Baran. Se você acertar o centro, você acaba e mata tudo. O segundo padrão é o padrão descentralizado. O que é isso? Na verdade, descentralizado, a gente vai descobrir, olhando para esse slide do meio, para esse diagrama do meio, que não é sem centro. Descentralizado quer dizer que tem muitos centros. O descentralizado quer dizer multicentralizado. O que acontece? Você então tem vários centros conectados entre si. Se você detonar um centro, sobra os outros. Só desconecta aquele clusterzinho que está centralizado no padrão chamado descentralizado. O que acontece aqui? Assim são a maioria das nossas organizações. Segundo esse padrão funcionam os partidos, os sindicatos, os governos, as ONGs, em suma, tudo. Quase tudo. 99% das coisas, das empresas, das escolas, das igrejas que nós participamos. Muito bem. Vocês sabem o que é isso aqui, né? O seu João está aqui, quer falar com a dona Maria que está aqui. Aí ele tem que passar pelo chefinho, ir lá no chefão, voltar pelo outro chefinho. Opa, cheguei na dona Maria. É aquele memorando que sobe para o 2º andar, desce para o 1º andar, vai para o 4º andar até receber aquela assinatura final. Esse é o padrão descentralizado ou multicentralizado. Mas existe um padrão chamado distribuído, não é? Então o seu João quer falar com a dona Maria, ele simplesmente vai. Aqui não estão desenhadas todas as linhas, senão vocês não iam ver praticamente nada, só linhas. Agora vejam que coisa interessante. Vocês notaram que nesses três diagramas, os nodos estão exatamente no mesmo lugar? Olha aqui o seu João aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha aqui o Haroldo aqui, o Haroldo aqui. Está ficando sem... Vamos aqui numa... E o Haroldo aqui. Olha lá. Muito bem. Quer dizer que com 3, com as mesmas pessoas, se isso for uma representação da rede social, eu posso ter 3 sociedades diferentes? Quer dizer que com as mesmas pessoas, eu posso ter 3 organizações diferentes? Que coisa, hein? Difícil da gente
Entender até é fácil, mas aceitar isso é muito difícil. Porque nós fomos educados, formados, para acreditar que é o que estava dentro da nossa cabeça é que era determinante. Então nós nos metemos a fazer a cabeça dos outros. Ora, queremos um mundo melhor? Vamos fazer o proselitismo, não é? Vamos salvar o planeta, vamos salvar a humanidade, paz, cooperação, concórdia. Porque a gente está imaginando que é enfiando, depositando conteúdo na cabeça dos outros que muda a forma como aquela sociedade, aquela coletividade vai se manifestar. Mas parece que não é bem assim. Parece que com as mesmas pessoas eu posso ter 3 tipos de organização diferentes, que vão ter 3 comportamentos diferentes, vocês entenderam? Se eu fizer uma estrutura centralizada de clones do Mahatma Gandhi, ela não vai poder se comportar de maneira pacífica, cooperativa, mesmo que todos eles sejam clones perfeitos do Mahatma Gandhi. Claro, isso é uma experiência de pensamento, porque é uma Gedanken Experiment, como dizem os físicos. O Einstein gostava muito de fazer isso. Nós não vamos conseguir convencer os clones do Mahatma Gandhi a entrarem numa estrutura centralizada, mas se entrassem, não poderiam ter comportamento colaborativo. O que eu estou querendo dizer? A cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam. E nada mais. É duro. Eu fiquei mais de 1 ano até tentar assimilar e, vamos dizer assim, aceitar essa que não é uma evidência, né? Porque isso não aparece evidentemente para nós. Bom, isso foi o fundamento das redes. Agora, a partir do final dos anos passados, começou a se desenvolver uma nova ciência das redes. Aí estão 3 expoentes muito importantes, entre tantos outros, dessa nova ciência que está crescendo velozmente. É uma ciência muito nova, tem 15 anos no máximo, com o estatuto que tem hoje. Análise de redes sociais, redes como estruturas que se desenvolvem e redes como sistemas dinâmicos complexos, que são as 3 vertentes que compõem a nova ciência das redes. A nova ciência das redes começou a explicar as coisas que acontecem no mundo de uma maneira totalmente diferente. E essa maneira totalmente diferente envolve fenômenos como o clustering, a tendência, independente da vontade de formar aglomerados dentro da rede, na própria sociedade, evidentemente. O swarming, que é uma capacidade de organização incrível, que leva muitas vezes, pode levar a esses desenhos incríveis dos insetos, mas pode levar a isso que vocês estão vendo agora, março de 2004, Espanha em La Calle, né? Quando houve aqueles atentados em Madrid, como é que as pessoas foram se conectando e sem ninguém convocar, encheram ruas e praças e mudaram o destino da Espanha, o destino da... A sociologia tradicional não consegue explicar isso. É a nova ciência das redes que vem explicando. E um fenômeno fundamental, que é esse fenômeno do mundo pequeno. Vocês já ouviram falar disso? 6 Degrees of Separation, Small World Networks. Mas o que é isso, na verdade? Na verdade, isso é o que a gente pode chamar de crunching. Ou seja, quanto mais você aumenta a conectividade e quanto mais você aumenta o grau de distribuição de uma rede social, mais pequeno, menor o mundo vai ficando. Não em termos geográfico-populacionais. Ele vai ficando menor em termos sociais. E quanto menor em termos sociais ele vai ficando, mais empoderante é o campo social que ele está criando. Ou seja, mais capacidade de induzir as pessoas a inovar, a assumir protagonismo, a empreender. E não precisa muita gente. 1% das pessoas conectadas são capazes de capilarizar as redes sociais de tal maneira a revelar essa capacidade coletiva do capital social ou das redes sociais de promover isso que nós interpretamos como desenvolvimento. Bom, aqui começa então
o que eu pretendia hoje conversar com vocês. Mas aqui termina também essa minha provocação inicial. Muito obrigado. A sociedade está mudando. Mas ela está mudando, não são os fenômenos sociais que estão mudando. O que está mudando é a natureza daquilo que nós chamávamos de sociedade humana. Ou seja, está ficando cada vez mais uma sociedade de alta interatividade. O que é que está acontecendo? Por que está aumentando a interatividade? Por que a gente pode dizer que a sociedade que nós estamos hoje vivendo e convivendo é uma sociedade em rede? E quais são, vamos dizer assim, os novos fenômenos que nós percebemos, que não são novos, existem desde que existe sociedade humana, mas são novos porque só agora nós estamos conseguindo decifrar e entender a fenomenologia da interação. Esse diagrama foi escrito por um sujeito, um engenheiro, em 1964, chamado Paul Barron, que trabalhava na Rand Corporation, em Santa Mônica, e que é uma consultoria de alto nível e que sempre trabalhou para o Departamento de Estado, para o governo americano. E ele fez a propósito de uma consulta que o governo americano fez em 1962, ou um pouco antes, que era a seguinte: se houver uma terceira guerra mundial, uma catástrofe nuclear, como nós devemos organizar nossas estações de comunicação para que elas tenham mais chances de sobreviver? E aí, a Rand Corporation deu essa consulta para um jovem engenheiro chamado Paul Barron, e ele respondeu com um paper chamado Sobre Comunicação Distribuída. Uma sociedade em rede está emergindo, não é? Redes mais distribuídas do que centralizadas estão surgindo por toda parte. Tem 3 diagramas em que os nodos, as bolinhas, estão no mesmo lugar. Só que elas estão no mesmo lugar, são as mesmas bolinhas, só que o que é diferente do diagrama A para o B para o C, o da esquerda, o do meio e o da direita, são as conexões, são os links, a maneira como elas estão conectadas. No descentralizado, na verdade, você tem muitos centros, tem muitos clusters que tem um centrinho lá no meio. As nossas organizações, as nossas empresas, as nossas escolas, as nossas igrejas, em suma, as nossas ONGs, elas são organizadas segundo o diagrama do meio. Elas são descentralizadas. Né? Para um nodo, uma bolinha daquela chegar a outra, tem que passar por várias estações. Né? Uma da ponta lá, tem que chegar no chefinho, ir lá no chefão, voltar no outro chefinho. Então, é aquele memorando que vai para o 5º andar, volta para o 3º andar, é a organização descentralizada. Na distribuída, que é o desenho da direita, não estão todas as conexões desenhadas para facilitar a nossa visualização, mas você vai direto. Então, o mundo está caminhando para redes cada vez mais distribuídas e não para redes descentralizadas. Nas redes descentralizadas, nós já estamos neste momento. As nossas organizações não são monocentralizadas, elas são descentralizadas, são multicentralizadas. E agora nós estamos caminhando para um mundo distribuído. Se aquelas bolinhas fossem pessoas, eu teria 3 organizações diferentes com as mesmas pessoas. Isso é bom para a gente entender que o social não é o coletivo das pessoas, não é o conjunto dos indivíduos, é o que está entre eles. Perceberam? Quando a gente fala social, tem que perceber isso. Não é o conjunto, não é um saco em que você jogou as pessoas, está aqui o social. Né? O social é o que está entre eles. São essas configurações móveis, né? Esses padrões de organização, ou, para usar um termo mais técnico, é essa topologia da rede. Está claro? A rede são, nessa representação, as bolinhas e os tracinhos. Só as bolinhas não faz rede. Só os nodos você não tem rede. A rede é os nodos e as conexões entre eles. Só que o desenho, o padrão de conexão, altera, não é? Você tem graus diferentes de distribuição até chegar numa rede totalmente distribuída. Como é que vocês acham que as coisas mais sustentáveis que a gente conhece neste planeta se organizam?
Como é que está organizado o cérebro humano? Como é que vocês acham que está organizado? De maneira centralizada, descentralizada ou distribuída? Ah, quer dizer que não tem um neurônio gerente? Não tem? Não tem. E funciona? Puxa, funciona sem gerente, hein? Que coisa, hein? Como é que vocês acham que um ecossistema está organizado? Segundo o padrão centralizado, descentralizado ou distribuído? Hein? Distribuído. E funciona? Bom, tem 3,9 bilhões de anos, que é a idade da célula viva. Nós não conhecemos nada mais sustentáveis do que isso. É quase a metade da idade do planeta, ou mais um pouco. E a vida sempre se autorregulou porque o padrão de organização era distribuído, porque não tinha gerente. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Se nós temos essas evidências que são fortes, que são eloquentes, não é? De que todas as coisas realmente sustentáveis que nós conhecemos se organizam segundo um padrão distribuído, por que diabos tudo que a gente organiza não é segundo um padrão distribuído? Hein? Por que quando a gente vai organizar uma coisa, até um time de futebol de várzea, a gente coloca lá um presidente, um secretário e um tesoureiro, um terreiro de Umbanda, a gente arruma um presidente para o terreiro. É incrível. E se alguém reclama, você diz assim, não, mas senão vai virar uma bagunça, vai virar uma zona isso aqui e tal, e não vai... Será? O mundo todo está em rede. Nós sabemos disso. A gente usa uma expressão, mundos altamente conectados. Essa é uma expressão que já está ficando clássica na nova ciência das redes. E não é apenas um mundo, isso é uma coisa importante de perceber. Agora, eu tenho muitos mundos, porque em termos sociais, embora continue um planeta só, embora continue uma população sobre esse planeta, mas em termos sociais, não geográfico-populacionais, eu tenho muitos mundos, porque eu tenho muitas redes. O que dá a impressão para a gente de que a gente vive num mundo único é o broadcasting. É a transmissão um para muitos. Então, é a TV, é o cinema, é o rádio, é o livro até certo ponto, né? Depois que ele começou, depois de Gutenberg, começou a ser reproduzido. Mas o Facebook não. O telefone celular não. A web, como um todo, não. Porque você se conecta com aquelas pessoas que estão mais conectadas a você e uma outra pessoa tem outro recorte. Então, são muitos mundos, você fica sabendo de muitas coisas. Não é? Isso tem um efeito terrível sobre o funcionamento da sociedade. Porque rede social é o quê? Não é o Facebook, não é o Twitter, não é o Google+. O que eu quero dizer com rede é fluxo interativo da convivência social, no caso de rede social. Rede social são pessoas interagindo. Se as pessoas interagem, acontece o que a gente chama de rede. Ótimo. Então, existe rede social desde que existe sociedade humana, desde que apareceram lá os primeiros grupos de protomínidas, sei lá, de 12, 15 pessoas interagindo, redes totalmente distribuídas. O que está acontecendo agora, então, de tão importante? Agora está aumentando a interatividade, porque agora você tem meios de interação em tempo real. Tempo real significa o mesmo que sem distância, né? Então você pode trabalhar em tempo real com um cara que está na Nova Zelândia, com outro que está no Canadá, não tem mais distância. Então, o que está aumentando agora é a interatividade. E isso é importante, porque esse mundo que a gente está vivendo já, entramos aceleradamente nele e já estamos vivendo, não é um mundo da participação, é um mundo da interação. E perceber essa diferença também é fundamental, viu, gente? Quando participação, eu me torno partícipe de algo cujas regras já estão delimitadas, né? Eu faço uma ONG, diz, vem aqui participar, eu faço um movimento, diz aqui, vem aqui participar do meu movimento. Isso é participação, você se torna parte de uma coisa cujas regras já estão definidas por alguém, antes da interação. Na interação,
É tudo construído na medida em que a interação vai rolando, vocês estão entendendo? A gente dizia, não, tem que ter a maioria tem que concordar para uma coisa poder acontecer, para poder mudar. Não, cara, esquece a maioria. Não é assim mais que funciona. Não é mais participativo, é interativo. Então, se fosse participativo, aí ia ter aquele processo, né, de produção artificial de escassez, que é escolher a proposta majoritária, né, e obrigar os que não votaram nela a obedecer, né, que é um negócio meio cruel. Não é assim mais o mundo, como o mundo está funcionando. Na interação, o que acontece é determinada pelo fluxo. Então é preciso entender isso. Que fluxo? O fluxo interativo da convivência social. Eu selecionei 4 fenômenos da interação que são absolutamente... não são os únicos, tem muitos outros, mas esses são os mais impactantes. O clustering, aglomerando. O swarming, enxameando. O cloning, clonando, imitando. E o crunching, amassando. São coisas que acontecem independentemente da vontade. São funções do grau de interatividade, que por sua vez depende do grau de conectividade, que por sua vez depende do grau de distribuição. Quanto mais uma estrutura é distribuída, mais conectada ela vai estar, porque vai ter mais caminhos, certo? Quanto mais caminhos ela tiver, mais a interação fortuita vai poder acontecer, então maior a interatividade. Então, aumentou a distribuição, aumenta a conectividade, aumenta a interatividade e aí começa a acontecer coisas estranhas. Primeira coisa estranha, clustering. Tudo que interage se aproxima. Tudo que interage tende a se aglomerar. O universo foi formado assim a partir de uma interação física gravitacional. Vocês sabem onde vocês moram, né? O endereço supergaláctico. Vocês moram todos no supercluster de Virgem. Porque esse supercluster tem vários clusters, esses clusters têm várias galáxias, essas galáxias têm vários sistemas, e aí tem o nosso sistema solar e tem a Terra e estamos nós aqui. Mas nós estamos num supercluster, que são níveis de clusterização, vocês entenderam? Bom, clustering. O clustering acontece com a gente. Quando você conhece uma pessoa e depois conhece outra pessoa, em outra circunstância, e conversa com essa outra pessoa, ela diz, eu também conheço fulano. Isso é clustering. A conhece B, A conhece C, mas C conhece B. Então, quanto mais clusterizado tiver a nossa rede, tiver o ambiente, mais isso vai ser evidente. 2 pessoas quaisquer que você conheça tendem a também se conhecer entre si. Estou dando o exemplo com o exemplo básico, atômico, não é? De rede, que são 3 nodos, A, B e C. Esse outro, então, é fantástico. É um bicho estranho porque é o swarming. O swarming significa enxameamento, é quando uma dinâmica de enxame acontece. É tão fantástico isso que quando enxameia alguma coisa, ou insetos, ou peixes, ou pássaros, ou gente, existe uma swarm intelligence, existe uma inteligência coletiva que está associada a essa fenomenologia da interação que eu chamo de enxameamento ou swarming. No caso de peixes, a gente chama de shoaling. Vocês, se já mergulharam, devem ter visto isso. Aliás, quem mergulhou tem a experiência mais fantástica, porque se ficar no meio de um shoaling, você tem assim uma experiência quase espiritual de integração. Esses peixes não batem em você. Eles fazem aquelas evoluções fantásticas, eles não encostam em você. Vocês acham que tem algum peixe dirigindo ali? Tem algum peixe ali dizendo, você por aqui, mais para a esquerda. Opa! Não tem, gente. Essas nuvens, ali é um swarm de pássaros, de starling, estorninhos, né? Que é muito fantástico. Tem até uma, se vocês não viram ainda, vale a pena vocês entrarem no YouTube, quando tiverem tempinho, e digitar o seguinte, murmuration. Murmuration, que é o barulho das asinhas de milhares de estorninhos, que são esses passarinhos.
tudo isso é swarming, tudo isso é flocking, tudo isso é a mesma fenomenologia da interação que eu chamo de enxameamento. O cloning também acontece muito. Nós só aprendemos por cloning. Se eu estou conectado a quem sabe, a quem conhece, eu também conheço, porque eu estou conectado. Isso é cloning. Nós somos seres imitativos. Nós clonamos. Grande parte do que a gente consegue fazer é por imitação. Se dissesse, você não tem mais a capacidade de imitar, você não tem mais capacidade de ser humano, você não tem mais inteligência, você não vai conseguir fazer mais nada. O cupinzeiro africano é uma das construções, o cupinzeiro brasileiro também, mas é uma das construções mais fantásticas que tem do ponto de vista de arquitetura, de engenharia. Mantém a temperatura em níveis, oscilando em intervalos ótimos para a vida e para a reprodução dos cupins. É aberto, chove dentro, mas não alaga. Nós não damos conta de fazer um troço assim. Se contratar os melhores engenheiros, eles não dão conta de fazer uma coisa tão ecológica, tão sistêmica. E a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: como é que o cupim, tendo a cabeça menorzinha do que a cabeça de um alfinete, dá conta de fazer isso? O cupim, individualmente, comparado com a nossa inteligência, é um cara muito burro. Mas você junta, e aí os cupins começam a clonar. Esse é o negócio. Como é que o cupim faz? Ele vem com poucas instruções básicas. Uma delas é a seguinte: ele não vem com planta nenhuma. Uma delas é: imite seu vizinho. O cupim imita o outro, mas não imita exatamente, introduz uma variação. E não é um imitando um, são todos imitando todos ao mesmo tempo. Então, eles enxameiam também para clonar. Tem um swarming junto com cloning. De sorte que a distribuição dessas variações ao longo do tempo vai gerando ordem de baixo para cima através da interação. E é por isso que sai uma coisa fantástica como o cupinzeiro. Então, o cupim clona. E aí a pergunta vem: e os cupinzeiros humanos, hein? E nós que temos inteligência, mas está aumentando a interatividade, a gente está participando de toda essa... Participando? Não, olha aqui como é que é a crueldade dos conceitos antigos. A gente que está interagindo nesse mundo de alta interatividade, não é? O que acontece? O que está sendo gerado por essa nossa interação? Mais um fenômeno, o último daqueles que eu listei, o crunching. Esse talvez seja o mais surpreendente de todos. Na medida em que o grau de distribuição aumenta e aumenta a interatividade, como nós vimos, diminui o tamanho do mundo. Esse é um fenômeno que a gente chama de Small World Networks, ou Small World Phenomenon. É o fenômeno do mundo pequeno. Por quê? Diminui o número de intermediários entre você e qualquer outra pessoa. Em 7 bilhões de pessoas hoje não, em 2002, que o Duncan Watts e a turma dele fizeram um experimento, deu 6 graus de separação. A teoria dos 6 graus de separação surgiu de experiências feitas nos Estados Unidos através do envio de cartas, onde puderam identificar o número de laços de conhecimento pessoal existente entre duas pessoas quaisquer. Resultado: apenas 6 círculos de relações nos separam. Hoje, os estudos sobre graus de separação vêm sendo aplicados em análises de redes sociais, de redes de cooperação e de transmissão de doenças. 6 graus de separação, que foi verificado em 2002, hoje não é mais isso. Significa o quê? Você pode chegar a qualquer uma das 7 bilhões de pessoas que existem hoje neste planeta com 6 intermediários, em média. Vocês viram como é que o mundo diminuiu? E essa extensão característica de caminho, ela está despencando. Ela está despencando, ela não está diminuindo, ela está despencando. No final de 2011, dentro do Facebook, que já tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas a essa plataforma, não vale para o mundo, mas dá uma ideia, que é uma plataforma proprietária. Já era 3,9. Você chega a qualquer uma dessas 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou chegava em 2011, hoje já deve estar alterado, você chegava com 3,9 intermediários em média. Quase tudo que acontece na sua vida acontece nessa esfera de rede até 3 graus de separação. Imaginem se os graus de separação do mundo caem para isso, caem para 3, de 6 para 3. Muda a dinâmica.
Muda a natureza disso que nós chamamos de sociedade. Passa a ser um corpo que se move solidariamente em termos físicos. Ou seja, começa a dançar. Vocês estão entendendo isso? Passa a ser um sistema que se move. Passa a ser um sistema que pensa. Pensa em termos de inteligência coletiva. Tudo que interage clusteriza. Então, segundo, tudo que interage pode enxamear. Não quer dizer que vai enxamear. São condições mutáveis, mas tudo que interage pode enxamear. De repente sai 1 milhão de pessoas na rua. Em 530 cidades. No dia 17 de junho de 2013. Vocês estavam vendo, né? Quem convocou? Tudo que interage, clona. Deixando as coisas interagir, uma aprende com outra, uma copia a outra. E tudo que interage se aproxima, que é a última. E daí a gente derivou um corolário, que eu vou falar rapidamente, que é o seguinte: small is powerful. Ou seja, se você diminui socialmente o tamanho do mundo, o campo fica mais empoderante. Então você tem mais oportunidades, mais caminhos, mais possibilidades de fazer qualquer coisa. Então essa função empowerment é uma função do coletivo para os indivíduos. É como se fosse um campo de força que está induzindo em você uma energia e você, então, começa a fazer coisas porque aquele campo está possibilitando. Esse campo é a rede. Esse campo é o campo social. Quanto menor os graus de separação lá dentro, mais empoderante é o campo. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Nós estamos falando sobre rede, não é? Rede. E a internet, eu entendo que acima de ser uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. Eu entendo que essa rede de pessoas está tornando as pessoas mais felizes, está tornando as pessoas menos solitárias pela rede. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu concordo com você. Eu não vejo nenhuma ameaça num mundo mais conectado. Quer dizer, é ameaça ao nosso velho modo de vida, isso é. Mas não é ameaça àquilo que em nós é tipicamente humano. Isso é importante pensar. Eu não acredito que o que em nós é tipicamente humano é individual. Eu acho que o que em nós é tipicamente humano é pessoal. E pessoal significa o seguinte: pessoa já é entroncamento de fluxos. Todos vocês que estão aqui só foram humanizados por outros seres humanos. Nós somos humanizados por outros humanos. Então, esse ser que é humanizado por outros humanos não é um indivíduo no sentido de alguém que possa se isolar. É sempre uma molécula. Não é um átomo social, é uma molécula, entendeu? Ele é sempre uma combinação. Ele é sempre um emaranhamento, um entroncamento de fluxos. Então, isso que eu acho que em nós é tipicamente humano, inclusive nossa inteligência é tipicamente humana, que é diferente da inteligência de uma máquina, da inteligência de um animal. Isso não está ameaçado pelo aumento dos graus de distribuição, conectividade e interatividade. Pelo contrário. Por isso que eu sou extremamente otimista nessa visão. O que nos liga ao outro, o que dilui as fronteiras entre nós e o outro, não avilta, nem diminui aquilo que em nós é humano. Então, o que você mostrou, eu prefiro enquadrar de outra maneira. Eu penso que os sistemas distribuídos, eu poderia chamar de liberdade. E, na verdade, os sistemas centralizados eu poderia chamar de poder, sendo que os ciclos de poder vão aumentando. E à medida que ele aumenta a centralização, ele provoca anseios de liberdade. Agora, o problema de sempre é a gente precisa se unir. Mas para se unir precisa ter um tema, precisa ter uma ideia para fazer as coisas. Não é a questão de que a estrutura centralizada é poder e a estrutura distribuída é liberdade. Tem uma correspondência, mas uma coisa é o padrão de organização. Quando você fala, porque senão faz um deslizamento epistemológico indevido, né? Quando você fala no padrão de organização, aí é centralizado ou hierárquico, distribuído ou mais em rede. Quando você fala no modo de regulação, aí entra que é outra coisa, entendeu? Então, se você quer ter um modo mais autocrático, no caso do poder autocrático, aí você precisa de uma estrutura centralizada. E se você quiser ter um modo mais democrático, você precisa ter uma estrutura mais distribuída. Como é que nasceu a democracia? Isso eu acho fantástico. A democracia ela nasce numa praça de mercado, a ágora,
E ela nasce porque se formou uma rede de conversações. Não é que ela foi consequência da rede, mas a rede criou o ambiente para as pessoas conversarem recorrentemente. E elas começaram a conversar. E depois elas viram que ela estava conversando sobre os assuntos públicos. Devemos construir um aqueduto? Devemos entrar em guerra com Esparta? O que a gente faz com a Liga? E começaram a conversar. Quando elas começaram a conversar, elas se deram conta de que aqueles assuntos eram assuntos dela, mas que elas nunca tinham conversado porque esses assuntos tinham sido privatizados pelo autocrata, que era o filho de Pisístrato, né, que era o tirano na Grécia, na época em que a democracia foi inventada. Então, quando nasce a democracia, nasce coetaneamente o espaço público, um espaço de conversação configurado por uma rede. Olha que coisa fantástica. A gente não precisa se unir. Não reunir a derradeira ordenação. Se você está conectado, não precisa unir. Não vai acontecer mais assim, gente. Vai ter uma grande narrativa que vai unir as pessoas para lutar contra alguma coisa. Não é assim que está acontecendo. O que está acontecendo é as pessoas estão fazendo coisas de modo diferente. O povo não quer saber de luta, o povo quer saber de abraçar, entendeu? Quer saber de beijar. Eu adoro aquela imagem do grande beijaço tunisiano, vocês viram? Por causa da Sharia na Tunísia, um casal foi se beijar na praça e aí ele foi preso e tal, porque não pode lá beijar na praça. Aí 1000 casais foram para a praça e deu uma foto linda, todo mundo se beijando na praça. Isso é que é disruptivo, você entendeu? Porque isso alterou. Quando você luta contra uma estrutura centralizada, uma estrutura de poder, como você falou, você reforça esse poder. A galera, o que está fazendo é o seguinte, ela não está preocupada em negar, em fazer um outro discurso, em ter uma outra narrativa. A galera está vivendo, gente. Fenômenos interativos alteram profundamente. A gente não vê isso porque a gente foi educado só para ver. Quem é que lidera? Qual é a proposta? Lembram que o pessoal perguntava no passado? Ah, mas esses caras todos estão na rua, mas o que eles querem? Qual é a proposta? Ora, meus amigos, eles não querem nada, eles simplesmente estão lá para dizer, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, não é? Não tem ninguém nos dirigindo, não. Nós não estamos sendo puxados pelo nariz por algum condutor de rebanho. Porque condutor de rebanho, líder, é estrutura descentralizada, é estrutura centralizada, não é de estrutura distribuída. Estrutura distribuída é livre interação. Olha o que está acontecendo no mundo. De 2004 para cá, você teve um conjunto de manifestações que foram swarmings. Começou lá com 11M, 11 de março de 2004 na Espanha, não sei se vocês lembram, quando houve aqueles atentados nos trens em Madrid, que o governo quis dizer que era um atentado do separatismo basco, da ETA, e era mentira, ele queria ganhar a eleição, que era 72 horas depois, e foi um atentado da Al-Qaeda espanhola, e o povo simplesmente saiu na rua. Na base do SMS. Na base de um mandando um torpedo para outro, um mandando para outro, em 5 horas deu uma pane na telefonia celular espanhola. Todo mundo, de repente, a Espanha inteira, não foi só em Madrid, saiu à rua. Não tem cartaz, não tem bandeira, não tinha nenhuma proposta política, foi simplesmente o povo dizendo, nós não concordamos com esse tipo de manipulação que vocês estão fazendo. Não foi o separatismo basco que fez o atentado, foi a Al-Qaeda, e vocês fizeram isso com objetivos eleitorais. O povo saiu na rua, não falou mal do governo, simplesmente ainda foi em silêncio. 72 horas, um pouco mais depois, o candidato do governo, Mariano Rajoy, perdeu a eleição e ganhou o Zé Luiz Zapatero, que era o segundo, e que nem sabia mandar torpedo. Né? Simplesmente porque era o segundo, né? Não deve saber ainda até hoje. Por quê? Quando acontece um fenômeno desse, muda muita coisa molecularmente na intimidade da sociedade, vocês entenderam? 15M em Madrid, isso foi fundamental. 15 de maio de 2011 em Madrid, essa multidão saiu na rua dizendo, nós não queremos mais a velha política. Eles diziam assim, nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Foi a primeira, vamos dizer assim, manifestação consciente, por parte de alguns, de que a sociedade não cabia mais no Estado. Olha que coisa fantástica. O Estado, né? O Estado encara a sociedade como seu dominium, no sentido feudal mesmo do termo. E a sociedade não cabe mais, né?
Esse 15M continua, chamado Os Indignados de Espanha. E aí, esse dia, 30 de junho de 2013, é um dia para não esquecer, porque nesse dia houve a maior manifestação em toda a história humana. Desde que existe ser humano, nunca houve um negócio assim. Foram cerca de 30 milhões de pessoas num país de 80 milhões em todas as cidades do Egito. Foi o dia em que o Morsi, que tinha sido eleito, não pôde mais continuar. Que o povo dizia, oh, nós não queremos subordinar o nosso país à Sharia, à lei islâmica. E aí saíram 30 milhões de pessoas nas ruas. Pensem o que é 30 milhões de pessoas num país de 80 milhões, tirando as crianças, os idosos. Pensem nisso. É todo mundo, de todas as casas saíram, das casas da família, filho do militar, do policial, do governante, todo mundo. Todo mundo. Isso foi profundo. Tunísia, ainda em 2013, Bucareste, 2013, Sofia, Kiev, que começou no final de 2013. Não está acontecendo só em manifestações de rua. Está acontecendo dentro de cada empresa e a gente não está vendo. Dentro das empresas, dentro das organizações, dentro das ONGs, dentro das universidades. Não é que essas coisas vão ser substituídas. Isso é importantíssimo. Nada disso será substituído. O novo nunca substitui o velho. O velho vai ficando lá, remanescendo, mas vai ficando obsoleto. Todo mundo tem fax, não tem? Pois é, o que aconteceu com o fax? Eu precisei fazer uma campanha contra o fax? Uma guerra contra o fax? Lutar contra o fax? Não. Simplesmente o fax. Tem o fax aqui. Ah, mas tem um e-mail, então eu vou mandar aqui um anexo. Pronto, todo mundo esqueceu o fax. Outro dia o cara me perguntou, a escola está em crise, a universidade está em crise, o que nós vamos pôr no lugar? Eu digo, nada. Ela vai continuar até onde ela puder. Não é assim como existe fax. Vai continuar. Essas estruturas vão continuar. Só que elas não podem mais proibir que as pessoas montem comunidade de aprendizagem livre e comecem a aprender. Como é que vai proibir isso? Não tem mais como proibir. Agora, as empresas e as outras organizações estão condenadas a inovar. Se não inovar, morre. Num mundo de alta interatividade, pode decretar a morte. Pode não ser hoje ou amanhã, mas vai ser. Não inovou, vai morrer. Quer dizer, morrer significa vai perder capacidade alostática, alostase. A capacidade de você mudar de acordo com a mudança de circunstâncias, inclusive mudar os próprios parâmetros de adaptação. Isso é alostase. Por falta de alostase, que é, no fundo, a sustentabilidade que a gente fala, grande parte das organizações que foram feitas para reproduzir não vão conseguir acompanhar essa mudança. Porque é necessário agora ter estruturas que permitam a inovação, que permitam o fluxo. Uma instituição centralizada, quanto mais hierárquica, vertical, piramidal ela for, mais ela quer aprisionar o fluxo e deixar o fluxo rodando lá dentro. Só pode entrar por aqui, só pode sair por aqui, não pode ir no quarto andar, não pode não sei o quê, não pode acessar o Facebook, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É cheio de não. Porque você acha que botando uma porção de não, você vai conseguir conduzir aquele negócio para a direção que você quer. Ah, você vai mesmo. Se for para reproduzir, você está certo. Se o seu negócio é reproduzir essa peça aqui a vida inteira, você está certo, faça isso. Porque essa é a melhor maneira. Ah, mas não, eu quero também inovar. Ah, bom, aí não. Aí, faça-me o favor, me desculpe, mas assim não dá. Para de proibir. Fluxo. Quanto mais eu deixar o fluxo fluir, mais fácil é eu me adaptar. Se você quer que uma coisa se adapte, você trate de arrumar membranas. Vocês já viram que todas as coisas sustentáveis não estão separadas do meio por paredes opacas? Começa com a célula. Comecem a estudar a membrana de uma célula que vocês vão descobrir que a membrana é uma rede. E que a membrana, aquela rede, ela é tecida na interação com o meio. Ela, ao mesmo tempo, é ambiente externo e, ao mesmo tempo, é ambiente interno. Ela é chave. Sem membrana não tem vida, não tem célula, não tem nada que a gente conheça de sustentável. Só que a gente não fez membranas. A gente fez paredes. Porque a gente acha que se a gente capturar o fluxo lá dentro, o fluxo vai trabalhar para nós e nós vamos ganhar dinheiro e vamos poder viver daquilo, impedindo que os outros tenham acesso ao fluxo.
É como um cara assim que mora num lugar e está lá na nascente do rio e ele diz, vou pegar essa água toda para mim. E aí ele represa o rio e todo mundo que está lá, a jusante, que está para baixo, fica sem a água, porque ele pegou a água toda para ele e fez um açude. Ele parou o fluxo. Quando ele faz isso, ele vai causar um desequilíbrio ecológico naquele ecossistema, ou pelo menos naquela biocenose onde ela está, que daqui a pouco ele não vai ter mais água. Quer dizer, tem que olhar sistemicamente. Não é assim, o primeiro que chegou, assambarcou, pegou, trancou, congelou, fez um açude. Não é? Então, isso é que é viver na rede, viver em rede. Como é que eu posso viver num mundo que já é assim, que já tem altos graus de interatividade? Quando eu converso com professores, isso é sempre a mesma conversa. Está surgindo, as pessoas estão autodidatas cada vez mais e alterdidatas. Um está aprendendo com o outro e o cara está aprendendo sozinho. Aí os professores ficam horrorizados e me dizem assim, mas Augusto, e o nosso papel? Quem é que vai selecionar o bom conteúdo? Eu digo, mas é você que sabe o que é o bom conteúdo? Como é que o bom conteúdo é selecionado na interação? Ele é selecionado naturalmente na interação, né? Conteúdos ruins, pouco consistentes, vão caindo e conteúdos provocativos e sérios e consistentes vão permanecendo. Não é que tem um tribunal epistemológico, entendeu? Quando você diz que não vai ter mais o tribunal epistemológico, eles começam a tremer no pano, porque eles querem ser juízes do conteúdo. Isso pode. E ainda tem uma alfândega ideológica sempre assim, também do lado, meio lateral. Esse pensamento pode, esse aqui não, isso é contrabando, não entra, etc. Né? E aí tem o tribunal epistemológico que constitui a universidade como corporação meritocrática medieval, que em pleno século XXI continuou medieval, isso aqui é estranho, né? A resiliência da instituição podia ser até elogiável. Tem um amigo meu que brinca, que disse, se um cara tivesse no século XIV entrado em coma e você tivesse ressuscitado ele, né? Ficou lá em criogenia, em estase, agora no século XXI, ele não ia saber o que era relógio de pulso, ele não ia saber o que era foguete, televisão, tudo isso ele ia ficar. Mas se ele passasse da frente de uma escola, ele dizia, isso eu sei o que é. Tem dúvida, é igual. Não é? É igual. É possível, na prática, um coletivo estável de pessoas em rede? É possível, gente. Tem gente que acha assim, esse negócio de rede distribuída é para o futuro. Agora nós ainda não estamos culturalmente preparados. Isso é a resposta sempre de quem não quer mudar, né? Ele diz assim, olha, puxa, gostaria muito, mas o meu pessoal não está culturalmente preparado para isso. Contra isso, nós temos a evidência de que quase todas as nossas formas de sociabilidade são em rede distribuída, gente. Nós aqui, seres humanos. Nós e nossos amigos são sempre organizações distribuídas. Um negócio em rede, nas circunstâncias do mundo atual, é sustentável em termos econômicos? Eu acho que enquanto nós temos uma boa parte das nossas iniciativas empresariais com um padrão de organização mais centralizado do que distribuído, a concorrência propriamente de estruturas distribuídas com estruturas, a concorrência, sim, 1 a 1, com estruturas centralizadas, é uma concorrência prejudicial para as estruturas distribuídas. Mas, no conjunto, não. O mundo está ficando todo mais distribuído. Então, quem fica com estruturas muito centralizadas vai ficando ilhado. A queda de produtividade que todo mundo que cresce tem, porque o lucro por empregado tende a cair quando você aumenta o número de empregados, ela começa a coincidir com a queda de inovatividade, porque você não quer mudar a estrutura. Toda empresa que existe, ela está conseguindo se adaptar, senão ela não estava existindo. Então, num mundo cada vez mais distribuído, você vai perdendo sustentabilidade se você não adotar estruturas também cada vez mais distribuídas. É possível viver de um negócio em rede? Essa é uma outra pergunta difícil de responder. Não tem uma resposta geral. Tem muitas pessoas que gostariam de viver, fazer seus negócios, tudo em rede distribuída,
Ficar rico, eu acho difícil. Ficar rico eu acho difícil. Porque ficar rico é um conceito de acumulação que ele choca um pouco com o conceito de fluxo ecossistêmico. Acho difícil. Agora, sobreviver, acho possível. Sobreviver quer dizer ser mantido pelo próprio fluxo. Alguém que vai prestando serviço, alguém que vai fabricando objetos, alguém que vai fazendo palestras, alguém que vai escrevendo e vendendo livros, alguém que vai filmando e vendendo filmes, alguém que vai fabricando pequenas peças. Em suma, são muitas atividades nascentes num mundo mais distribuído, entendeu? Não são mais atividades daquelas unidades. Nós estamos vivendo uma transição, mas é preciso entender o que é transição. Transição não significa que você vai abandonar o velho pelo novo. Você está claro isso? Senão não seria transição, seria substituição. Aqui, ó, joga o velho fora, agora eu quero é o novo. Não acontece assim. O velho e o novo convivem durante muito tempo. E a transição significa você conviver com o velho e, ao mesmo tempo, experimentar o novo. A transição é excruciante para quem vive. Porque ele já sabe que aquele velho não é o que vai prevalecer, mas ele não pode desconhecer. Às vezes, se ele desconhecer, ele vai morrer de fome, ele não vai ter emprego, ele não vai ter trabalho, ele não vai ter cliente. Vocês estão entendendo o que é o drama? O drama de quem vive a transição. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode parar de experimentar as coisas novas que estão surgindo e que eu mencionei aqui. Isso é que é a transição. O velho já morreu, mas esqueceu de deitar. E o novo já nasceu, mas ainda não sabe andar. Então, você está nesse intervalo que nós chamamos de transição.